Pai, Senhor, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que o Senhor esteja abençoando, cuidando, livrando o seu povo. Estamos aqui mais uma noite para a gente meditar um pouco na Palavra de Deus, nesse momento difícil que estamos passando, mas eu creio que Deus tem nos guardado, Deus tem nos preservado. E vamos fazer uma oração, mas essa oração é, como sempre, pelas famílias enlutadas, pelas famílias que estão aí com seus entes queridos internados, Vamos continuar orando pela nossa irmã Neide, pelo nosso irmão Ovídio, que eles continuem internados, a nossa irmã Jo e os seus familiares perderam mais um ente querido, ela perdeu a irmã hoje também, e mais alguns que os irmãos sabem, mais alguns colegas, e está até triste, irmãos, abrir aqui a rede social, porque todo dia que você abre, você tem que estar mandando os meus sentimentos, É muito triste isso, o que está acontecendo, mas nós temos um Deus que é provedor, é um Deus cuidador, nós temos um Deus que zela pelo seu povo, E tudo isso é o que está acontecendo na Palavra de Deus, então a gente tem que se firmar cada dia mais. Aí no decorrer da mensagem, se você tiver a possibilidade ou quiser também externar o seu pedido de oração aqui, nós estaremos anotando e no final a gente vai estar orando por todo mundo, tá bom? Vamos orar por todos em nome de Jesus. Eu sei que alguns irmãos têm aí dificuldade em acessar a internet, ou até mesmo não tem a rede social, até mesmo não tem um Facebook, Eu digo para os irmãos que a gente também não tem aqui todo o equipamento para poder lançar no YouTube, A gente faz também pelo celular, mas se você tiver pelo menos no Facebook, você entra na página da igreja, do Jardim A Casa, você vai conseguir nos acompanhar, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, Jesus querido, obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, Pai. Senhor, eu quero Te apresentar-Te agora as famílias que estão enlutadas, Senhor, as famílias que perderam, ó Pai, o seu ente querido, famílias, Senhor, que estão com pessoas internadas, hospitalizadas, ó Deus, ou até mesmo em casa, Senhor, assim tendo que passar por este processo desta doença, desse vírus, Senhor. Pai, eu Te peço em nome de Jesus Cristo que neste momento o Senhor possa também ir de encontro ali a nossa irmã Neide, o seu esposo, nosso irmão Ovídio, Senhor, que o Senhor possa estar ali entrando com providência na vida deles, guardando, preservando, Senhor, a vida e trazendo eles de volta, Senhor, para o seio da família, Pai. E também a nossa irmã Jo, nessa data de hoje, perdeu a sua irmã, Senhor, que também neste final de semana perderam também o Paulinho, Senhor, e muitos mais outros irmãos. Muito triste, Senhor, a situação dessa família. Em 3 meses eles perdem várias pessoas, Senhor, e eu Te peço em nome de Jesus que o Senhor possa acalentar o coração deles, ó Pai, possa cuidar deles, ó Senhor, e que o Senhor continue, meu Deus, cuidando da Tua igreja, Pai. Eu Te apresento os irmãos do Jardim Munhoz, os obreiros, eu Te apresento os líderes, Senhor, os irmãos que têm nos ajudado, ó Pai, a estar passando, Senhor, essa situação. Sabemos que não tem sido fácil, Deus, mas o Senhor tem assim cada dia mais colocado pessoas ao nosso lado, Senhor, para podermos atravessar essa barreira, Senhor, grande. Mas eu creio, Jesus amado, que o Senhor tem assim nos guardado, o Senhor tem preservado a Tua igreja, Pai, e aqueles que o Senhor aprove, o Senhor tem levado para junto de Si, ó Pai. Nós sabemos que nosso tempo, a nossa morada aqui, Senhor, não é nessa terra. A nossa morada é o Seu lado nos céus, a nossa morada, Senhor, é do Teu lado, porque isso é promessa, a Tua palavra diz isso, Senhor. E nós estamos aqui de passagem, Pai, mas em esta passagem que nós estamos aqui, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos guardar, Senhor. E eu Te peço, ó Deus, nessa noite, que o Senhor possa abrir o nosso coração, que o Senhor possa abrir a nossa mente, a mente dos que estão aqui, a mente dos que estão ouvindo, Senhor, daqueles que vão ouvir depois, Senhor, para compreender a Tua palavra nessa noite e colocar em prática. Pai Santo e Deus querido, fica assim conosco e nos abençoa, Senhor, porque nós temos orado no nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos ouvir um louvor agora pela nossa irmã Andréia, nosso presbítero Mário vai estar ajudando aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Adore o Senhor neste momento, esqueça as dificuldades, as lutas neste momento, E vamos tirar esse momento só para Deus,
Vamos meditar na sua palavra daqui a pouquinho, em nome de Jesus, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar e adorar o nosso Deus, né? Pegue sua Bíblia, irmãos. Você que tem a Bíblia aí, você que está com o celular, abra no Salmos de número 27. Salmos de número 27. Enquanto você acha, eu vou lendo. Salmos de número 27. O título é Confiança em Deus e Anelo pela Sua Presença. Um salmo davídico, ou seja, o Salmo de Davi. Ele diz assim: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira.
Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Nós vamos meditar nessa palavra daqui a alguns minutos, alguns instantes, né? Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais um louvor pela nossa irmã Andréia, e após o louvor o nosso presbítero Mário estará orando e eu estarei ministrando aqui a palavra de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Como é maravilhoso esse salmo, né, irmãos, que o pastor acabou de ler, que fala que nós devemos confiar no Senhor, né, esperar nele. Glória a Deus. Quero ver o sol já cansado brilhar em um triste entardecer. O primeiro brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer. Vai tirar, vai tirar o choro pode durar uma noite.
e tira meu medo. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos então fazer uma oração para que Deus venha usar o teu servo e falar conosco, segundo aquilo que Ele quer falar em nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para aprender da palavra de Deus. Então oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em primeiro lugar, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, mais uma vez, Senhor, que tu nos concedestes, ó Pai, de estar, ó Deus, na tua presença, Senhor, estar aqui louvando, engrandecendo o seu nome, ó Pai, estarmos aqui para aprender, Senhor, da tua palavra. Muito obrigado, Deus. E eu te peço, Jesus, usa, Pai, o teu servo como canal de bênção, Senhor, como canal de bênção nas tuas mãos para nos abençoar, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, seja com ele, abençoa, Pai, e nos ensina, Senhor, tua palavra. Abra, Senhor, nossas mentes, ó Deus, para que venhamos aprender verdadeiramente a tua palavra, Senhor. É isso que eu lhe peço, Senhor, entrego nas tuas mãos, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que louvores abençoados nós ouvimos aqui nessa noite. Inspirado por Deus, né, irmãos? A gente, se pudesse, ficava a noite toda aqui ouvindo esses louvores abençoados. O tema que a gente vai trabalhar essa noite alguns irmãos já viram aí que eu postei, é a responsabilidade da busca. Então, a gente vai trabalhar aqui no verso de número 4, que diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, nós olhando aqui para esse versículo aqui, irmãos, eu pude destacar algumas palavras, se você quiser grifar aí na sua Bíblia, enfim. Eu separei aqui 6 palavras que nós vamos pensar um pouquinho sobre o que o salmista neste momento ele tinha no seu coração para falar com Deus. A primeira palavra é uma coisa, a segunda palavra é peço, a terceira palavra é buscarei, a quarta palavra é morar, a quinta palavra é contemplar, a sexta palavra é meditar. Então nós vamos falar aqui em alguns minutos sobre essas 6 palavras que o salmista Davi ele tinha no coração quando ele recitou esses salmos de número 27 e nesse versículo especificamente o 4. Primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, eu já tenho falado para alguns irmãos da igreja, já tenho até comentado, né, que, por exemplo, se nós perguntarmos se alguém tem compromisso, todo mundo tem compromisso. Todos nós somos pessoas compromissadas com alguma coisa. Dificilmente você vai achar uma pessoa descompromissada. Só que no meio de tantos compromissos que nós temos, a questão é o que é prioridade. O que eu coloco na frente, o que é prioridade para a minha vida, dentro desses todos os compromissos que eu tenho a realizar durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Então nós temos que saber o que é prioridade, o que eu vou colocar em primeiro lugar. Então aqui o salmista Davi, observe a declaração desse salmista, que ele disse assim: uma coisa peço ao Senhor. Então essa expressão, uma coisa, indica o quê? Prioridade. Ele podia pedir várias coisas, mas ele disse uma coisa. Uma coisa, isso indica prioridade. Então obviamente havia algo que se destacava
das demais coisas para Davi. Ele, por exemplo, como rei, ele podia ter praticamente o que ele quisesse. Além do fato que também ele tinha crédito com Deus. E isso era uma grande vantagem. Mas neste salmo ele pediu uma coisa ao Senhor. E é interessante, irmão, quando o profeta Natan repreendeu Davi por seu adultério, Deus, usando o profeta, disse assim da parte do Senhor. No 2 Samuel, capítulo 12, verso 8, na NVI que eu destaquei aqui, diz assim: dê-lhe casa e as mulheres do seu senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Isso Deus usando o profeta Natan para falar com Davi. Entre outras palavras, irmãos, aqui Deus estava dizendo o seguinte: Davi, se lhe faltava alguma coisa que eu não te dei, só era você pedir que você receberia. Mas infelizmente, irmãos, Davi, ele foi seduzido pela tentação e acabou caindo, não resistiu. E Deus usa o profeta falando isso para ele. Poxa, nas nossas palavras, né? Poxa, Davi, você é segundo o meu coração, eu te escolhi, era só você pedir o que você quisesse e eu lhe dava, né? Então, agora pensa comigo, irmãos, você pode ter quase tudo o que quiser, quase tudo o que quiser, mas resolve pedir uma coisa só. E essa coisa ela precisava ser muito importante para escolher diante de tantas das demais, não é verdade? Então, quando Davi ele fala dessa uma coisa, porque era algo específico da parte de Deus. Por exemplo, quando Jesus fala a Marta sobre essa uma coisa, e quando Paulo fala que tudo que era lucro se tornou-se em perda diante dessa uma coisa, estão todos falando de uma coisa só. Perdão. Então, quando você prioriza as suas coisas diante de Deus, né, nós vamos para a petição. Então, a prioridade, uma coisa é uma petição. Então, perdão, uma coisa peço ao Senhor, ele diz aqui no Salmo, indica a presença de uma petição, ou seja, ele está pedindo alguma coisa, mas ele pediu depois dele definir a prioridade, o que ele precisava realmente naquele momento. Então o salmista ele segue falando que pediu isso ao Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor. Então isso aqui, irmãos, reflete nas nossas orações. Nós temos conversado bastante com alguns obreiros, com alguns irmãos aí pelo WhatsApp, e a gente tem se unido em oração. Às quinta-feiras nós temos unidos em oração, mas infelizmente, irmãos, nem todos estão nesse mesmo propósito. Isso já, que nem diz a palavra, isso já era mistério de saber, porque muitas pessoas infelizmente colocam prioridades acima da oração, né? Então a nossa vida, o conselho que eu dou para os irmãos, a nossa prioridade ela tem que ser a oração, é a primeira coisa. E aqui as nossas orações, quando nós falamos a Deus, elas refletem as nossas prioridades e também a nossa dependência de Deus para alcançar o que nós não conseguimos sozinhos. Então, muitas vezes a gente não recebe, diz o apóstolo Tiago, porque a gente não sabe pedir. Então, é a mesma coisa que nós temos várias dificuldades, diversas situações, mas nós não priorizarmos aquilo que realmente nós
precisamos. E é muito interessante quando nós oramos pedindo cura só quando estamos doentes. Pedimos emprego só quando estamos desempregados. E muitas vezes quando está empregado esquece de agradecer a Deus. É muito interessante como nós somos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, com as nossas prioridades. Então, quando nós não conseguimos alcançar essas coisas, muitas vezes nós vamos a Deus em oração. E Jesus disse assim, olha, em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, precisamos dele em tudo e para tudo. Guarde isso no seu coração. Precisamos dele em tudo e para tudo. Não só quando é me conveniente eu orar, não só é quando conveniente eu estar passando por uma situação difícil, não só é conveniente quando eu estou desempregado, por exemplo. Não, nós precisamos dele em tudo e para tudo. Até para viver aquilo que o próprio Deus, o próprio Pai planejou para nós. Nós planejamos, porque Deus tem um projeto em cada vida. Deus tem um plano do seu. Nós precisamos da sua liderança. Nós precisamos da sua intervenção. Ou seja, irmãos, nós temos que entender que dependemos 100% de Deus. Dependemos 100% de Deus. Então, portanto, devemos ir à fonte, ou seja, a Deus, a fim de poder desfrutar dessa bendita uma coisa, quando a gente for orar e pedir ao Senhor. A segunda palavra, irmãos, é a busca. Então, ao mesmo tempo que Davi, ele orava a Deus por isso, ele também estava determinado a buscar essa uma coisa. Então é muito interessante que, por exemplo, às vezes a pessoa quer um emprego, né? Ora muito a Deus pedindo emprego, mas não manda um currículo, né? Hoje está muito difícil sair às ruas, né? Mas hoje tem as redes sociais, enfim, ela só ora e fica em casa aguardando. Não é isso, irmão, nós temos que buscar. Tem coisas que Deus faz e tem coisas que nós precisamos fazer. Tem coisas que Deus verdadeiramente manda para nós e tem coisas que nós temos que ir atrás. Então é essa busca, não é só orar, é essa busca que nós temos atrás dessa uma coisa que nós pedimos ao Senhor. Então essa expressão, e a buscarei, aponta para tal. Isso remete o que, irmãos? Ao entendimento de que Deus há duas partes envolvidas nessa história. Ou seja, a parte de Deus e a nossa parte. Então não é só orar, tem que buscar também, né? Então a gente deve pedir ajuda de Deus. Sim, devemos pedir ajuda dele, sem achar que isso nos isenta da nossa responsabilidade de buscar, né? Então hoje você vê muita gente orando, mas não buscando, não indo atrás do objetivo. Assim como a oração, a busca em si também era uma ferramenta de aproximação de Deus. E ela ainda garante, pela lei da reciprocidade, que também haverá aproximação. Ou seja, quanto mais nós buscarmos a Deus, mais Deus se aproxima de nós. A Bíblia diz isso em Tiago: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então é necessária essa busca. Às vezes a pessoa quer ser batizada no Espírito Santo, ter dons de línguas, dom de profecia, enfim, revelações, diversos dons, mas só ora e não busca. Buscar é abrir verdadeiramente o coração com sinceridade diante de Deus, se esforçar, buscar, jejuar, buscar na palavra, buscar ter um tempo com Deus, buscar ter um relacionamento íntimo com Deus. Não precisa, amados, na realidade a situação fica difícil para a gente buscar. Nós temos que buscar antes, porque quando a situação for difícil, talvez nós não tenhamos nem força para buscar. Então, encontramos no versículo 8 aqui desse salmo, uma frase que mostra uma disposição interior do coração de Davi para buscar a Deus. Diz assim no verso 8:
quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Ou seja, quanto mais nós se aproximarmos de Deus, mais Ele vai se aproximar de nós. Quanto mais orarmos e buscarmos a Deus, mais sentiremos a sua presença. Então é um momento difícil que novamente a igreja está passando, 1 ano e meio, já vai quase 1 ano e meio nessa pandemia, sabe-se lá Deus quando vai acabar. Então, independentemente disso, se é na igreja física ou se é na sua casa, irmãos, vamos buscar esse Deus poderoso, vamos buscar sentir a sua presença, não vamos se envolver com coisas, irmãos, que não vai edificar em nada a nossa vida. Muitas pessoas esfriando na fé no meio dessa pandemia. Eu creio que agora Deus, eu até comentei com o nosso presbítero, Cláudio, que muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, principalmente os cristãos. Não estão entendendo, irmão, porque Deus, Ele deu uma chacoalhada, digamos assim, o ano passado na igreja, mostrou para a igreja que Ele está voltando, que precisava a gente buscar Ele, que a gente se dedicar mais a Ele, e o povo dispersou, irmãos. Muitos aproveitaram essa oportunidade, saíram da igreja, muitos se esfriaram na fé, muitos se envolveram com outras coisas que não eram prioritárias, de estar na presença de Deus, coisas sim, compromisso sim, mas não prioridade de estar na presença de Deus. A casa de Deus abriu, né, para algumas pessoas nem apareceram mais na igreja, pessoas verdadeiramente se descompromissaram com Deus e a palavra e a salvação, e aí Deus vem e permite essa segunda onda, né, podemos dizer assim, dessa cepa que vem o mortal. Está morrendo 2 vezes mais ou 3 vezes mais gente do que no ano passado, e ainda tem muito crente, irmão, que não está vendo isso. Tem muito cristão desapercebido, está levando a vida como se nada tivesse acontecendo em volta dele. Irmãos, tem famílias perdendo 3, 4, 5 entes queridos. E olha, eu vou te falar uma coisa, a igreja precisa despertar, irmãos. Esse despertamento não é só para o povo do mundo, não, é para nós despertar, é para nós buscarmos ao Senhor. Lembra? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ou seja, nessa busca aqui, Davi, na realidade, ele tinha que abrir o coração, irmãos, para buscar a Deus. Então, essa busca que eu estou falando para os irmãos é uma decisão, não é uma imposição que eu estou colocando aqui. Estou orientando a igreja, estou orientando os irmãos, tá? Porque isso é uma decisão, ou seja, é também uma atitude do coração. Senhor, eu desejo, Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito te buscar. Porque muitas pessoas, irmãos, estão vendo jornais, estão até ficando depressivos. Tem pessoas aí à base de remédio por causa dessa pandemia, irmãos, crentes, pasmem, mas ao invés de estar buscando ao Senhor nesse momento, está abrindo o coração diante de Deus e buscando o Senhor, isso aí tem que depender de cada um, irmão, isso é uma decisão. Nós precisamos decidir, irmãos, a buscar a Deus, precisamos decidir a estar na presença dEle, necessitamos priorizar Deus em nossas vidas. Lembra que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e tem pessoas que não estão entendendo isso, irmãos. Infelizmente, irmãos, infelizmente, o Senhor vai vir buscar a igreja, quando essas pessoas forem acordar, a igreja já foi arrebatada, a igreja já foi tomada com grande força, e Deus está falando todo dia, através dos louvores, através das palavras, vem falando há anos, e agora nos últimos tempos vem falando cada dia mais. Então, irmãos, decida, e uma vez por todas buscar o Senhor. Vai lembrar também, irmãos, que é uma forma correta, há uma forma correta da gente buscar o Senhor. Tem uma forma correta de buscar a Deus, não é de qualquer jeito. Jeremias já disse isso no capítulo 29, no verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eis aí a diferença, irmãos. Quebrantamento, sinceridade, humildade na presença de Deus, rasgar o coração na presença de Deus,
não precisa ser palavras eloquentes. Não, irmãos, Deus ouve a mínima palavra. Deus não está preocupado se você fala Bíblia ou se fala Bíblia. Deus está preocupado, irmãos, em ouvir a tua oração sincera do profundo do teu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Coração sincero, irmãos, é isso que Deus está procurando. Lembra que a palavra diz: porventura quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que está acontecendo com a igreja do Senhor? O que está acontecendo com nós, irmãos? Será que estamos perdendo a direção? Será que estamos perdendo o caminho? Será que estamos se desviando do caminho porque não estamos indo à igreja, às quatro paredes? Não, irmãos, isso não pode acontecer. Precisamos sim, Deus ainda permitiu nós estarmos conectados com essa ferramenta. É triste porque muitas irmãs de idade não conseguem ter acesso a isso, quando seus filhos, seus netos poderiam lá abrir uma página e eles estar aqui nos ouvindo a palavra de Deus. Mas muitos irmãos começam a ver muitas coisas e esquecem de realmente estar na presença de Deus neste momento. O salmista Davi, ele foi buscar, ele priorizou, ele decidiu, e Deus fala comigo e com você nessa noite. Quantos irmãos? Ora e não sente mais nada. Mas nessa noite, em nome de Jesus, abra o teu coração. De repente você tem orado a Deus e tenha falado: olha, Senhor, eu tenho orado muito, mas eu não sinto mais a tua presença, eu queria orar lá na igreja. Não, irmãos, a igreja é onde você está, é aí na sua casa, é aqui na minha casa, tá? Ali é um lugar para a gente se reunir. É claro que é gostoso rever os irmãos, tudo, mas infelizmente por enquanto não podemos. Mas vamos buscar, irmãos, independentemente do lugar. Está trabalhando, irmão, tem um tempinho, busca, não cessa, mas busca de coração mesmo. A outra palavra, irmãos, é morada. Ele disse: uma coisa peço, buscarei e morar. É morada. Agora é morada. Essa frase, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ela indica, irmãos, um coração completamente atraído por um lugar que não era o seu próprio palácio. O que o homem de Deus estava declarando era mais ou menos o seguinte: Davi, para a gente entender, eu não quero encontros ocasionais com a presença divina. Eu quero viver isso todos os dias. Eu não quero a religiosidade, eu quero a intimidade. Eu quero um relacionamento com Deus. Era isso que Davi estava se colocando neste momento, quando ele dizia morada. Senhor, eu não quero um encontro ocasional, uma hora ou outra, não. Eu quero ter intimidade contigo, Senhor. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu não quero ser um religioso para ir nos cultos terça, quinta, sábado e domingo e depois eu não sentir mais nada. Senhor, eu quero sentir a tua presença, seja lá onde eu estiver. Eu sei que o Senhor está comigo. A tua presença, Senhor, é que ela está comigo, porque eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero falar no nome do Senhor. Eu quero sentir a tua presença, e as pessoas que estão comigo, ao meu redor, ao meu derredor, que sinta a sua presença juntamente comigo, Senhor. Então faz morada no meu coração, faz morada na minha vida, Senhor, para a glória do teu nome. Aleluia. Então, irmãos, o anelo de Davi pela casa do Senhor, a gente já viu isso. Não é porque lá na casa do Senhor, lá no templo, houvesse algum tipo de atrativo, senão a presença de Deus. Hoje, infelizmente, eu disse isso e vou repetir, né? Muitos querem atrair pessoas às nossas igrejas com modernidades, com inovações, né? Eu creio que a gente não precisa extrapolar. Eu creio, irmãos, que as pessoas vêm à igreja, primeiro, se a igreja estiver unida, se a igreja estiver em comunhão uns com os outros, se a igreja, irmãos, estiver no mesmo propósito, se a igreja, irmãos, estiver todos no mesmo sentido de oração, de buscar ao Senhor.
Se a igreja, irmãos, fizer o papel qual foi designado a cada um de nós, irmãos, não precisamos de inovação, não precisamos de novidade para atrair as pessoas à presença de Cristo na igreja. Nós precisamos sim de jejum, nós precisamos sim de oração, nós precisamos sim de aprender a palavra, nós precisamos sim muitas vezes nós mesmos se converter e saber verdadeiramente o que é um cristão na presença de Deus. Muitas vezes se achamos que somos muita coisa, criticando irmão A, irmão B, irmão C, e na realidade o defeito não está nos outros, o defeito está em nós. Então nessa noite, em nome de Jesus, olhe para dentro de você, e quando a igreja voltar, irmãos, que nós sejamos uma igreja unida para a glória de Deus, que as pessoas que passem lá fora, as notícias que andem lá fora, digam: eu quero congregar nesse lugar, porque ali eu consigo sentir a presença de Deus. Glória a Jesus. Mas a nossa dificuldade, irmãos, é isso. Nós temos a capacidade de nos dividir entre nós mesmos, e todos dentro da mesma palavra, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, vamos mudar esse conceito. Em nome de Jesus, vamos mudar nossa mente, vamos transformar nossa cabeça, vamos renovar, irmãos, pelo amor de Deus. Perdão. Não é tempo mais de divisão na igreja, irmãos. Não é tempo mais de indireta no WhatsApp, enfim, na rede social. Não é tempo mais disso, irmãos. Desperta, igreja. É tempo de união. Não dá para unir na igreja? Vamos unir nos grupos, irmãos. Vamos trazer palavras que edifiquem dentro dos grupos. Grupo das irmãs, grupo dos irmãos, grupo dos obreiros, grupo da igreja. Vamos trazer palavras. Estou vendo coisa bonita aí, os obreiros postando aí vídeos que edificam. Se for para colocar coisa que não edifica, irmãos, não coloca. Porque talvez você está machucando alguém, está magoando alguém. Entendeu? Porque você está pensando só no seu interesse. Mas em nome de Jesus, irmãos, vamos usar essa ferramenta para a glória de Deus. Vamos alcançar o mundo, irmãos, com a palavra de Deus. Vamos nos unir, mesmo que seja virtualmente, para a glória de Deus, porque é o mesmo Espírito que eu estou sentindo aqui agora, é o mesmo Espírito que está aí na tua casa agora. Se você estiver na mesma fiação que eu aqui, ligado na palavra, ligado no louvor, nada te atrapalhando, você conectado comigo aqui, nós conectados com Deus e o Espírito Santo. Então, irmãos, Davi queria isso. Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero que a tua presença ande comigo, não quero que seja uma coisa ocasional, um dia sim, outro dia não, uma semana sim, uma semana não. Não, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero dobrar o joelho, Senhor, e sentir a tua presença. Eu quero dobrar o joelho independentemente do caos que o mundo está passando, Senhor. O Senhor ainda é o mesmo Deus, o Senhor ainda é forte, o Senhor é mesmo Jeová Jireh, ainda é o Deus da providência, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus, meu Pai, que vai nos levar para a glória. Então, Senhor, eu não quero perder essa intimidade com o Senhor. É o mesmo Deus que quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, ainda é o mesmo Deus. Meus irmãos, não deixe se esfriar por causa dessa pandemia, por causa desse caos mundial. Não, igreja do Senhor, é momento de união, é momento de darmos as mãos, é momento de nos unirmos da presença do Senhor. Alabachuri de canta, alabasteia. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, irmãos. Sinta a presença de Deus aí na sua casa, em nome de Jesus. Tenha um momento com Deus, um particular com Deus. Davi tinha esse anseio, o cantor de Israel, por isso que ele cantava nos Salmos. Então, irmãos, o anelo de Davi pela casa do Senhor, a gente já viu, é porque não tinha nenhum atrativo lá, irmãos. O atrativo que tinha era a presença de Deus. Eu não preciso colocar atrativo na igreja que as pessoas venham se converter, não. Eu preciso de obreiros, de homens, de mulheres, de líderes, de irmãos, de irmãs, de jovens, pessoas conectadas num só mesmo Espírito, nós falando a mesma coisa, unidos ali, para que o milagre aconteça, pessoas sejam libertas, curadas, batizadas no Espírito Santo, pessoas que sejam cheias de Deus ali, irmãos, para que a coisa aconteça e saiam verdadeiramente palavras que edificam, em nome de Jesus. Então, irmãos, antigamente, irmãos, a presença de Deus, ela era relacionada à Arca da Aliança. Então, os irmãos sabem que a presença divina, ela estava reclusa simplesmente ao ambiente do templo, outra coisa, ou associada à arca,
quando a Arca da Aliança ela voltou a Israel, ela foi colocada no tabernáculo de Davi. Então ela representava a presença do Senhor. E olha só a declaração que Davi fez no Salmos 26, versículo 8, 126, versículo 8. Salmo 26, versículo 8. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. O que atraía, irmãos, o servo do Senhor era a própria presença de Deus. Irmãos, se nós estamos orando, a presença de Deus está na igreja. Se estamos unidos, a presença de Deus está na igreja. E a presença de Deus é que faz a diferença, irmãos. A glória, irmãos, ali que se manifestava, era tremenda. Lembre-se de que o Senhor não deseja apenas que nós o busquemos. Ele deseja que nós queiremos buscá-lo. E esse anseio do homem, segundo o coração de Deus, é que validava a sua busca. E também é o que irá validar a nossa busca, irmãos. A ansiedade, o desejo, a vontade, irmãos, de buscar a presença de Deus. E hoje a gente não consegue mais ver isso. E hoje muitas pessoas tanto fez como tanto faz. Não, meus amados. Tenha desejo, sinta vontade de buscar a presença de Deus. Porque, irmãos, o que Deus pode nos dar são algo sobrenatural que o mundo não pode nos dar. Outra palavra, irmãos, contemplação, contemplar. A expressão para contemplar a beleza do Senhor indica o propósito pelo qual Davi, ele queria estar todos os dias na casa de Deus. Não se tratava apenas de contemplar o que é belo, no caso, os atributos divinos. Trata-se de se deixar fascinar por aquilo que podemos contemplar. Então este capítulo aqui, irmão, fala a respeito da fascinação pela presença do Senhor. O que levava o apóstolo Paulo a declarar: considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, em Filipenses 3:8. O que era? Era a sua fascinação pela pessoa de Cristo. Estava fascinado por Jesus Cristo. O que era essa grandeza, essa coisa tão superior e sublime, de qual o resto perdia a importância? Que coisa é essa, irmãos? Lembra quando aceitamos a Cristo? Como nós éramos? Como nós éramos animados? É claro, o tempo passa. Ah, que saudade! Né? Não sou um crente saudosista, mas eu lembro das coisas que o Senhor fez, que o Senhor faz, e que infelizmente essa geração nossa está deixando de lado, está perdendo tempo de buscar essa presença de Deus. Então, irmãos, era um lugar, irmãos, uma dimensão espiritual de fascinação onde ele havia entrado. Ah, como era gostoso, irmãos, como era gostoso, amados, você chegar na igreja, você não via ninguém conversando. Você chegava na igreja, o que você ouvia, irmãos, eram vozes orando a Deus, falando a Deus. Quando você entrava na igreja, irmão, você só saudava ali o irmão que estava na porta, o obreiro, né, com a paz do Senhor. Ele já indicava o lugar para você dobrar o seu joelho, você ia até o seu lugar. E enquanto o pastor não começasse o culto, irmão, você não via conversa. Quando ia começar o culto, irmão, os crentes já estavam cheio da presença de Deus. Imagina que culto lindo, que coisa maravilhosa, que nós prestamos esse culto a Deus. Precisamos voltar, irmãos, a prestar esse culto a Deus. Deus tem saudade, irmãos. Deus tem saudade, irmãos, e Ele ainda está aí. Ele ainda está aí. Deus está fazendo uma limpeza, irmãos, na terra. Está fazendo uma limpeza. Se Deus ainda não nos levou, não nos recolheu, é porque Ele ainda quer nos usar nessa terra. Entenda isso. Entenda isso. Alguns de nós, o Senhor vai levar. Alguns de nós vamos pegar esse vírus e Deus não vai permitir que Ele nos leve. Porque Deus ainda tem obra com a gente aqui na terra. Então, irmãos, esse tempo que Deus está nos dando aqui, vamos exercer esse tempo, irmãos, com dignidade. Porque nós trabalhamos para o Rei. Ele é o Senhor e nós somos o servo. Outra palavra, irmãos, meditação. Meditação.
A frase que ele diz aqui, meditar no seu templo, revela um segundo propósito. Além da contemplação, pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus, a palavra que traduzida por meditar no original hebraico é bakar. Então, de acordo com o Lexo de Strong, palavra difícil, né? Mas aí tem alguns livros aqui que a gente vai pesquisando. De acordo com o Lexo de Strong, significa buscar, perguntar, considerar, refletir. Então, meditação, segundo Strong, significa tudo isso: buscar, perguntar, considerar, refletir. Então, em algumas traduções bíblicas, né, por exemplo, como a ARC, que é Almeida, Revista e Corrigida, né, é estudar. E se olharmos o contexto aqui mais abrangente das traduções dessa palavra, nós podemos entender um pouco mais a abrangência desse significado. Em Levítico 13:36, ela é traduzida por procurar, ou seja, falando do exame que o sacerdote precisava fazer no leproso. Em Levítico 27:33, a tradução dessa palavra é investigar. Em 2 Reis 16:15, a tradução aponta para deliberar. Em Ezequiel 34:11 e 12, aparece como buscar, falando da ovelha perdida. Então a soma desses possíveis significados fala de alguém que vai ao santuário de Deus para estudá-lo, examiná-lo e investigá-lo. Então, na realidade, quando nós entramos na presença de Deus, na realidade nós queremos conhecer a Deus, precisamos conhecer a Deus. Era isso que Davi queria. Então todas essas expressões aqui falam de alguém que decidiu, mais uma vez, decidiu procurar conhecê-lo melhor. Eis aqui a pergunta que vai para nós, irmãos. Será que já bateu alguma curiosidade em nós de saber realmente quem é esse Deus a qual nós servimos? Será que você já parou para pensar? Poxa, eu sou crente, eu aceitei Jesus, mas quem é esse Deus que eu sirvo? Quem é esse Deus? Né? Quem é esse Deus que fala por mar, acalma-te? Quem é esse Deus? Já parou para pensar, irmãos? Quem é o Deus que você serve? Pare para pensar, medite nisso. Deus, irmãos, Deus, ele quer ser conhecido. Ele tenta se revelar ao homem. Escrevendo aos Romanos, Paulo afirmou que a própria criação divina tenta levar o homem nessa direção do conhecimento de Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, Deus é Deus de novidade. Deus é Deus de cura, de milagre. Vamos começar a conhecer o nosso... Se nós pudéssemos buscar mais o Senhor, procurar entender um pouquinho mais, nós viveríamos um pouco mais tranquilos, irmãos, em saber do poderio desse Deus. E a gente busca Ele, e a gente passa as provas, mas sabe que Deus está no controle de tudo. Então, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 19 e 20. E isso aqui, irmãos, concorda com as palavras do salmista, no Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então eu citei esse salmo porque ele é atribuído a Davi. Embora o salmista reconhecesse que é possível conhecer mais desse Deus que deseja ser conhecido, ele não fala apenas de contemplar a criação. Ele fala no Salmo 27, no verso 4, de ir ao santuário. Por enquanto está fechado, mas nós vamos voltar em nome de Jesus. Então o salmista fala de ir ao santuário, separar um tempo de qualidade na presença daquele que precisamos não somente adorar, mas conhecer.
Vou repetir. Ir ao santuário. Separar um tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Não é naquele momento que você está desesperado, não é naquele momento que você está angustiado, naquele momento que você está... Ah não, agora eu vou orar. Não, irmão. É tempo de qualidade. Separe, tenha um devocional com Deus. Tenha um diário com Deus. Apresente Ele as suas ansiedades, seus desejos, a sua vontade. Um tempo de qualidade com Deus. Não importa se é 5 minutos, se é 10 minutos, se é meia hora. Às vezes a pessoa ora 1 hora, mas ora, irmão, sem qualidade. Ora, sabe, vagando, não tem direção. Mas tenha direção na sua oração. Tenha qualidade na sua oração perante a Deus. Sinceridade do coração. O escritor A.W. Tozer, ele diz assim, ele fez uma clara distinção do comportamento da busca dos santos da antiguidade e com os da atualidade. Ele diz assim: hoje buscamos Deus e paramos de sondá-lo, enquanto os antigos santos buscavam Deus, encontravam-no e continuavam buscando mais e mais. Aqui os mais antigos vão concordar comigo, irmãos. Lembra que quando a gente dobrava o joelho, entrava na presença de Deus, a gente começava a sentir a presença de Deus. Muitas vezes aquele que estava dirigindo a oração parava e a gente continuava, porque a presença de Deus era muito gostosa, a presença de Deus era muito tremenda em nossas vidas. A gente não queria mais parar, irmãos. Passava minutos, horas de joelho buscando a presença de Deus, porque é muito bom, irmãos. Deus se revela a nós. Dobre o seu joelho, fale com Ele, mas tire um tempo de qualidade. Deus ainda se revela e é gostoso quando isso acontece, irmão. Para a glória de Deus, isso te dá vida, te dá esperança que Deus não nos abandona. Tire um tempo de qualidade com Deus. Jesus, eu sempre falo, irmãos, muita gente gosta de ir no monte, não sou contra, né? Cada um tem o seu estilo, tem o seu jeito, mas eu particularmente fico com a Bíblia. Jesus nos mandou entrar no quarto, Mateus 6,6. Entra lá no teu quarto, fecha a tua porta, vai falar com o Pai em secreto. Ali, ó, é você e Deus, é você e Deus. Se não fizermos isso, irmãos, a intimidade não vai acontecer nunca. Entenderam? Não vai acontecer nunca. Então entra no teu quarto, fecha a tua porta. É você e Deus. Tire, nem que seja 5, 10, 15 minutos. É você e Deus, intimidade com Ele. Então, irmãos, a intimidade envolve o conhecimento profundo de quem Ele é. Deus fala aos nossos corações. Que o nosso coração, irmãos, ele seja tomado de uma fascinação cada vez maior por Jesus. Que uma santa obsessão por Cristo se aposse de nós. Que o Espírito Santo, irmãos, nos encha cada dia mais. Que nós venhamos ter cada dia mais vontade, desejo de estar na presença de Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, reflita nesses salmos. Reflita, tá? Nessas palavras que eu falei contigo nessa noite. Uma coisa peço, buscarei, morar, contemplar, meditar. Então guarde isso no seu coração nesta noite, que essa lição nesta noite serve para mim e serve para vocês que estão ouvindo aí. Que Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado a você que tirou seu tempo para estar conosco nesta noite. Obrigado por você que ouviu e sentiu a presença de Deus. Se você não conseguiu sentir a presença de Deus nessa live, vá para o seu quarto agora ou daqui a pouco. Não sei se você tem filho ou não tem. Deixa as crianças dormir, entra numa intimidade com Deus. Não consegue ir no quarto, vai no banheiro, fecha a porta, é você e Deus, não importa o lugar, o importante é você sentir a presença de Deus. A igreja não pode perder o contato com os céus, a igreja não pode perder o contato com Deus. Lembra que tem um hino? Guarda o contato, se eu não me engano é o 77, guarda, irmãos, não vamos perder esse contato com o nosso Deus. É a única coisa, irmãos, que nos dá esperança, que nos dá vida, que nos faz continuar, em nome de Jesus. Amém? Tem chegado aqui, irmãos, um pedido de oração. Nós vamos orar agora, tá? Para os pedidos que têm chegado, pelas pessoas que estão aí. A nossa irmã Eliana, ela pediu oração para uma mãe que ela está com seus filhos de 2 anos, irmão, com Covid. Olha o que a nossa irmã Eliana está nos relatando, irmão. 2 aninhos, irmão, criança com Covid. Gente,
a coisa está séria. Olha, gente, hoje eu transportei uma cliente e ela me relatou que ontem ela perdeu o seu tio, mesmo depois de ter tomado a segunda dose da vacina, irmãos. Ele pegou essa segunda cepa aí, eu não sei se deu tempo da vacina fazer o efeito, mas ela me disse hoje que ele partiu mesmo tomando a vacina, as 2 doses. Tomem cuidado, irmãos, em nome de Jesus, irmãos. Igreja do Senhor, a igreja do Senhor é sábia, não facilite, irmãos, não facilite. Criança, não tem idade, irmãos, acabou esse negócio de idade, porque eu sou novo e tal. É criança, 2 aninhos, com Covid. Orar pelo cunhado, meu cunhado, ele mora no Maranhão, o meu cunhado Ivanei, ele também está com Covid, fiquei sabendo hoje, tá? Ele é esposo da nossa irmã Nilza, tá bom? Vamos orar por eles, tá? A irmã Neide, vamos continuar orando por ela, continua internada. Os irmãos ouviram o áudio que o irmão mandou ontem, mas nós continuamos em oração, tá? E vamos continuar orando, né, pela família também do nosso finado já irmão Paulinho, né? Ele é parente também do nosso irmão Cláudio Santos, conversei com ele hoje pela rede social, né? Ele é parente de bastante gente do nosso campo aí, é uma família grande, irmão. Vamos continuar orando por eles, amém? Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, se você puder, feche os seus olhos aí diante do aparelho que você está vendo, né? Vamos fazer esse minuto aqui com Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, Senhor amado, te louvo, te agradeço pela tua palavra nesta noite, ó Pai. Obrigado, Senhor amado, pelo teu Espírito Santo e pela tua presença, Deus. Senhor, porque sem a tua presença, Pai, nós não somos nada. Deus, temos aqui, Senhor, explanado a tua palavra e eu creio que o Senhor falou aos nossos corações, vai continuar falando, Senhor, porque está sendo gravada essa live, Pai, e aquele que tiver acesso a ela depois, Senhor, o mesmo Espírito que esteve conosco aqui, esteja com essa pessoa, Pai. Mas Deus, aqui em minhas mãos está um pedido aqui, Senhor, vários pedidos. A nossa irmã Eliana, ela está pedindo oração, Senhor, por uma mãe, ela está com seus filhinhos, Senhor, com esse vírus, Pai. Meu Deus, 2 aninhos, Senhor. Pai, livra essas crianças. Deus, eles têm toda uma vida pela frente. Livra elas, cuida delas, Senhor amado. Cuida dos seus pais, dos seus familiares, ó Deus. Que eles possam estar assim contando testemunho, Senhor amado, da tua glória, do teu poder e da tua misericórdia, Senhor. Também estou te apresentando o meu cunhado Ivanei. Pai, nós estamos aqui em São Paulo, ele está lá no Maranhão, Senhor, mas o Senhor sabe, Deus querido, que Tu é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então eu quero a Tua presença lá com ele agora, Senhor, através dos Teus atributos, que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência e ele assim, Pai, passe por essa situação, por essa enfermidade, Senhor, sabendo que verdadeiramente o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que ouve, é um Deus que zela por aquele que está clamando, Senhor, a vida do Teu servo, Pai. Deus querido, também continua apresentando a nossa serva, a Tua irmã, meu Pai, e que está assim internada, a nossa irmã Neide, o seu esposo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita a Tua serva ali, meu Deus, realiza um milagre na vida dela para glorificar o Teu nome, Senhor. Ela tem trabalhado esses anos muito, Senhor, na Tua obra, Senhor. Ela é a nossa presidente ali da assistência social do campo de Guarulhos, Pai. Ela tem assim um trabalho maravilhoso, só tem prosperado nas mãos dela. Jesus, precisamos dela, meu Pai, aqui, Senhor, de novo no nosso meio, Pai. Deus, faz uma obra, um milagre que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Também te apresento todos os familiares, Senhor, do nosso irmão Paulinho que se partiu, Senhor, já está aí na glória com o Senhor, meu Deus, que o Senhor possa estar assim consolando, confortando, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, todos os familiares enlutados, Senhor, não só eles, mas todas as famílias que estão passando esse processo difícil, Senhor. Nós sabemos que é muito difícil, Senhor, mas o Senhor intervendo, o Senhor colocando as Tuas mãos, meu Pai, nós sabemos que assim nós vamos conseguir, meu Pai. Senhor, nos ajuda a atravessar mais essa fase, Pai. Nos ajuda a nós que estamos aqui em casa, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, para que nós possamos estar firmes na Tua presença quando a Tua igreja voltar, Senhor, a estar ali se reunindo, Senhor, na Tua casa. Pai Santo e Deus querido, fica assim conosco, Senhor. Dá-nos uma noite abençoada, que eu te peço e te agradeço, porque oramos no nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos da igreja. Todos digam
Amém. Está terminado no nome